Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Esse é mais um vídeo do programa pouco mais de 5 minutos, que pode até durar menos do que isso. É porque resolvi falar umas coisas sobre o jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense. Os abutres voltaram a sobrevoar São Januário e olha que o jogo nem foi lá. Antes de continuar, me ajudem a aumentar o número de inscritos no canal e compartilhem esse desabafo para a plataforma achar que outras pessoas precisam assisti-lo. Então vamos lá. A impressão que tenho é que o Vasco é um desses enredos de filmes ou séries que assistimos, onde dois lados se enfrentam, sendo nossos inimigos duros, fortes, amorais, insensíveis e egoístas, e o outro, nossa torcida, frágil, piedosa, bem-intencionada, amistosa e comunitária. Mas a diferença é que se de um lado não existe vínculo emocional entre quem pratica o mal e a sociedade que o cerca, do outro lado existe uma dramática relação emocional entre eles, no caso a torcida e o clube. Um lado não se envolve sentimentalmente com o mundo que o rodeia, o outro, ao contrário, possui um envolvimento afetivo constante, mas que vem sendo quebrado por conta da redução da sintonia entre as partes, que pode levar ao rompimento dessa corrente. No nosso caso, a diferença é que na ficção hollywoodiana o mal é sempre derrotado, enquanto no Vasco o mal sempre vence porque o bem desiste de lutar. Nosso clube é uma agremiação, uma associação que deveria reunir pessoas com os mesmos sentimentos e objetivos, mas infelizmente não é. Não me pergunte a razão, porque não compreendo por que no Vasco existe tanta gente interessada em destruí-lo. É tanta gente metendo pau num time que deveria ser acalentado, apoiado e incentivado, sem se dar conta que isso não ajuda o Vasco e nem incentiva os jogadores a dar o seu melhor. Isso só faz a instituição mais frágil, fraca e incapaz de reagir ante os desafios futuros. Será que acham que pichar muros, ameaçar os atletas, bater na porta do centro de treinamento vai melhorar o rendimento técnico da equipe? Isso só parece idiotice de quem não consegue lutar por suas escolhas ou se deixa levar por influenciadores. Esses sim são os verdadeiros papagaios de pirata. Parem de acreditar em turba de torcida organizada, falsos jornalistas vascaínos, influenciadores de meia tigela e capachos de políticos sanguessugas, sem falar na imprensa que nunca gostou do Vasco mesmo. E me entendam que não estou generalizando. Estou só enfatizando que parece que aqueles que querem aparecer só pensam nos aplausos e no dinheiro que podem faturar humilhando o Vasco. E ainda influenciam os torcedores a pensar da mesma forma. Essa turma precisa ser desmascarada. O Vasco vem sendo humilhado há anos e não precisa dessa gente para ajudar. O que precisamos é apoiar o time. Não se levanta um clube tacando pedra nele. Na Europa, os torcedores apoiam os jogadores mesmo após derrotas. Batem palmas para o esforço dos atletas, mesmo sabendo que, às vezes, eles são inferiores tecnicamente ao seu adversário. Isso incentiva o time a melhorar e corrigir erros. Mas esperar que o brasileiro haja dessa forma é exigir demais. Aqui parece que o torcedor é supervalorizado. Claro que ele é o ativo mais importante do clube, mas só adquirir o uniforme do clube, ir aos jogos, comprar título de sócio-torcedor, não faz dele a última Coca-Cola do engradado, se após uma derrota ele é o primeiro a insultar o time que ama. E será que o torcedor não imagina que, se aumentar a plateia desse circo, isso só vai piorar a situação? Desse jeito, será que conseguiremos sempre encher o Maracanã ou o novo São Januário? E será que, com o moral em baixa, os políticos aprovarão o projeto do potencial construtivo de São Januário? Nem sei quantos jogadores saíram do Vasco escorraçados e mal vistos por terem jogado mal algumas ou até muitas partidas e acabaram sendo importantes em outros clubes. Tudo isso por causa da impaciência do torcedor e, às vezes, com o incentivo da imprensa, que, não sei por que cargas d'água, adora ver o Vasco na lama. Você, torcedor, pesquise na internet e veja quantos jogadores passaram pelo Vasco e acabaram sendo muito produtivos em outros clubes.
Vou só citar 2 dos times que enfrentamos recentemente. Lembram do Pikachu, que é muito útil ao Fortaleza, inclusive sendo um dos principais artilheiros? E no jogo contra o Atlético Paranaense, surpresa! Quem entra no segundo tempo? O Madison, que saiu do Vasco sem deixar saudade. E os 2 times, inclusive, estão na frente do Vasco na classificação. Talvez por causa da reação dos torcedores, alguns jogadores pensem 2 vezes antes de aceitar um convite do Vasco. Vocês acham que desacreditar nossos jogadores ajudará o Vasco? E ficar falando que a 777 é culpada pela doença do Vasco ajuda? O Vasco adoeceu muito antes da 777 existir. Pode ser que ela tenha metido os pés pelas mãos e não sirva mais para o Vasco. Mas lembre-se que até agora só estamos respirando por causa do dinheiro dela. Vou publicar um vídeo onde falo sobre o balanço da Vasco SAF e faço uma breve e sucinta comparação com as SAFs do Botafogo e do Bahia. Veja lá, se a 777 se mostrar inapropriada ou mais suja do que alguns dirigentes que passaram e ainda rondam o Vasco, serei o primeiro a reconhecer e fazer campanha para que se retirem, mas tomando cuidado para não abrir as portas para o retorno dos antigos gatunos. Isso seria nosso fim. Bom, por enquanto é isso. Obrigado por assistir esse desabafo. Desejo a todos um bom dia, boa tarde e boa noite para os amigos, torcedores e sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas e até breve.